Olá, meus amigos, tomando aqui meu cafezinho e aqui mais uma vez compartilhando percepções e lições que permeiam a minha vida e da mesma forma que essas percepções me abençoam, eu espero que também te abençoe, meu irmão, minha irmã. E eu queria começar falando da Igreja do primeiro século, que nos oferece um ensino precioso para a vida e nos apresenta com imensa clareza assim, um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, para que a gente possa viver e existir em Cristo Jesus. E no livro de Atos, lá no finalzinho do capítulo 2, o texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu começo a dizer aqui, nessas percepções, nessas lições, que ser igreja, meu irmão e minha irmã, não é estar numa instituição e nem meramente ser membro da eclesia, da igreja, da instituição religiosa, porque não é estar na igreja, mas é o fato de sermos corpo de Cristo, eu e você, o corpo de Cristo em movimento, que peregrina na direção uns dos outros, vivendo a essência da vida de Jesus e nos permitindo sermos transformados nas nossas consciências, no nosso entendimento, para nós aprendermos a sermos próximos uns dos outros e não simplesmente estarmos perto, numa mera reunião solene. Então nós precisamos aprender, muito além disso, aprender de Jesus, do seu evangelho e da sua vida, para nós vivermos este ensino verdadeiro, conhecendo e prosseguindo em conhecer a verdade que nos liberta, porque quanto mais a gente conhece, mais verdadeiramente livres nós seremos. E aqui nós queremos conversar sobre 4 fundamentos que aprendemos com a vida daqueles irmãos do primeiro século e que nós podemos aqui chamar de igreja, mas essa igreja que somos cada um de nós, corpo de Cristo. E essas lições são lições profundas para a minha vida, eu espero que seja para a sua. E começa dizendo que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E aqui o fundamento é o conhecer a Deus. O fundamento é que esse ensino dos apóstolos é a palavra genuína, é o evangelho integral e a vida na essência daquele que é o autor da própria vida, para a gente não andar mais à baila dos ventos, levados para lá, para cá, pelos dogmas e pelas ondas de doutrina ou vícios da religiosidade. Esse ensino nos conduz ao conhecimento de Deus, para que nós sejamos edificados à estatura do Jesus de Nazaré, o Filho pleno, o Filho perfeito, e visando refletirmos o caráter de Jesus e a sua vida, em meio a essa multidão, aí, ao caos desse mundo complexo, e no qual a gente está inserido, Então, conhecer a Deus é conhecer para nós alimentarmos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a genuína palavra de Deus. E o evangelho de Cristo Jesus é a verdade que nós precisamos aprender para conhecer. Conhecer também para crescermos em sabedoria, em maturidade na jornada com Cristo. Para nós não sermos mais presas fáceis, para não sermos induzidos a graves equívocos por conta de líderes que nos induzem por maldade aos erros da religiosidade e do interesse meramente religioso ou do interesse da indústria da religião. E aí sim, para que a gente possa crescer a estatura de homens e mulheres plenos, mesmo imperfeitos que somos, mas vivendo o processo de transformação do entendimento, pecadores sendo transformados à imagem e à semelhança de Jesus, para que Cristo vá sendo formado em nós, porque essa é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, a comunhão é um segundo fundamento importante dessa lição que nós extraímos. Porque viver a comunhão é partilhar a vida uns com os outros. É nós aprendermos a carregar as cargas uns dos outros. É celebrarmos a vida uns com os outros. É nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E na dinâmica de Deus, meu irmão e minha irmã, nós fomos gerados a partir da semente incorruptível do amor, que é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus, é a identidade de Deus. E deve ser também a nossa identidade. E esse amor pleno, que se torna tangível, que se materializa na graça do lindo e doce Jesus, é a natureza de Deus.
Jesus, o verbo que se fez gente, Deus habitando entre nós. E aí a graça é esse amor que caminha, que peregrina, é o amor na prática, é o amor no nosso jeito de ser e de viver. Porque a graça, meu irmão e minha irmã, é a natureza de Deus. E precisa ser também a nossa natureza. Precisamos abraçar a graça como a nossa natureza. Então esse amor materializado na graça para a consciência, né? Ou seja, que é o propósito da comunhão, uns com os outros, uns para os outros, deve ser o nosso alvo, né? Para que a gente possa viver a relação de filhos que revelam o Pai nas nossas relações para a exclusiva glória de Deus. Então a glória de Deus é a nossa vida refletindo o caráter dele. E um terceiro fundamento que eu extraio deste texto são as lições que partem da mesa do Senhor. Esse ensino é muito profundo e é relevante, porque a vida em comunhão é a comunhão de vidas que celebram a mesa, meu irmão, não como um ato de comer e de beber, mas como o gesto de repartir e compartilhar a vida com as pessoas. Porque antes de se entregar ao seu sacrifício, tudo que Jesus mais queria, meu irmão e minha irmã, era um encontro, era um jantar, era uma mesa com seus amigos e com seus discípulos. E aqui nós aprendemos muito desse lindo fundamento. Nós aprendemos muito destas preciosas lições, dessa mesa que o Senhor mesmo preparou para todos nós. E ali Jesus nos oferece ensinos extraordinários, belíssimos, para caminharmos de forma genuína a jornada da vida com Ele. Porque quando Jesus pega o pão e dá graças, meu irmão e minha irmã, Ele está ali nos ensinando que o pão não é mérito, que o pão não é esforço, que o pão não é suor, mas o pão é a pura graça, é a extravagante graça, é dádiva de Deus, presente de Deus. Porque assim como o Pai é nosso, o pão também é nosso. E na noite da traição, na noite do sacrifício, ou na noite da tragédia, Jesus nos ensina sobre graça. Olha que coisa linda. E permite que até o próprio Judas, o traidor, molhe o pão dele no seu cálice, para evidenciar que a maldade da traição não muda a natureza bendita, agraciadora, plena de amor do nosso lindo e doce Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, que apesar da maldade de Judas, isso não muda a essência de quem ele é. Porque Jesus ele não deixa de amar a despeito da traição. Jesus é o Deus que infinitamente ama, é o Deus que humildemente ama. E em seguida, aí vem um novo ensino, né? Ou seja, na ceia, Jesus nos passa a centralidade do seu ensino, porque depois de dar graças, ele parte o pão e nos ensina que a vida só faz sentido, meu irmão e minha irmã, no compartilhar da própria vida uns com os outros. Porque o partir do pão nos ensina que nós devemos repartir as nossas vidas, uns com os outros na comunhão e na relação. E este ensino é precioso, é a centralidade do que Jesus está nos ensinando. E Jesus reforça esse ensino para produzir em nós uma nova consciência de vidas transformadas. Ele, depois de caminhar junto com aqueles discípulos a caminho de Emaús, eu tive o privilégio de fazer esse caminho lá em Israel, ele já ressurreto à mesa, ele só é reconhecido por aqueles discípulos quando dá graças e parte o pão. E Jesus nem ficou para comer, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia diz que Jesus sai da presença deles. Mas é Jesus nos ensinando de novo, né? É como se Jesus estivesse repetindo as lições da última ceia, como quem, por amor, quer firmar esse ensino nos nossos corações, ensinando a todos nós que a centralidade deste ensino, dessa palavra, é repartirmos a vida, compartilharmos a vida uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros no propósito da comunhão. E Paulo, na carta aos Coríntios, diz que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque quando a gente se reúne para comer apressadamente o nosso próprio pão e nos esquecemos do outro, né? Nos esquecemos que se o Pai é nosso, o pão também deve ser nosso. E não é o mero ato de comer, mas é o gesto de repartir a vida. E por isso eu entendo, meu irmão e minha irmã, que Deus não se agrada das nossas reuniões solenes, mas Ele se alegra dos nossos encontros,
porque o encontro sinaliza a comunhão e o compartilhar da vida numa espécie de socialização de tudo que nós somos e tudo que nós temos uns com os outros e uns para os outros. Numa oferta de ombro, numa oferta de colo, uns para os outros no abraço, às vezes até um abraço com a alma mesmo, na palavra que inspira e encoraja, no derramar da vida em favor uns dos outros. E a igreja primitiva nos ensina, assim mesmo em meio às suas imperfeições, a nos dedicarmos à comunhão para repartirmos a vida, visando o bem comum para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Então, assim, meu irmão e minha irmã, a ceia do Senhor não é o mero ato da gente comer o pão e beber o vinho, mas é o gesto de ensino, de repartir, de compartilhar a vida, de transformar a mesa numa celebração permanente em memória do sacrifício perfeito de Jesus, que agregou todo o significado às nossas vidas, significado máximo às nossas vidas, ressignificou a nossa própria vida. Então Jesus é tão maravilhoso que nos deixou esse ensino profundo, porque ele já sabia, provavelmente, que a nossa mente humana não alcançaria o entendimento da grandeza do seu infinito amor. E nos deixa esse memorial lindo, ensinador, para que todas as vezes que a gente estiver ao redor de uma mesa, com a família, com amigos, nós tenhamos o privilégio de comer e de beber em memória do seu amor infinito, como instrumento pedagógico que traz à nossa memória a vida de Jesus, permeando as nossas vidas, nos ensinando e nos revelando a sua essência de amor, nos inspirando à busca de semelhança com Ele, revelando o seu reino de amor e a sua presença entre nós e a sua presença em nós até que Ele volte. Que ensino precioso! E eles se dedicavam também ao partir do pão, porque aprenderam de Jesus, para que possamos assimilar este ensino e assim compartilharmos a nossa vida como Jesus compartilhou a dele, repartiu e entregou a sua própria vida em nosso favor. E nós precisamos aprender disso, e está aqui o ensino para a gente. E para finalizar, nós temos um quarto e vital fundamento. O precioso ensino que vem a nós desde a primeira igreja de Atos nos inspira a repensarmos a perspectiva da nossa oração. Porque agora, meu irmão, não é mais uma oração só para mim ou por mim, mas é uma oração em favor dos meus irmãos, uma oração de uns para com os outros. Porque quando a gente ora somente por nós mesmos, a gente revela assim uma espécie de carência, a nossa busca do favor de Deus somente para nós, mesmo assim que a gente esteja intercedendo por coisas boas. Então a gente perde um pouco da oportunidade de intercedermos pelo outro, pela vida do outro, a partir do amor que nós nutrimos pela vida do nosso irmão. Então, quando a gente ora pelo outro, Deus, do seu imenso amor, da sua bondade, e conforme o seu propósito, do seu tempo, fica tranquilo, porque Ele vem ao nosso encontro e realiza em nós aquilo que a gente precisa, mesmo sem a gente pedir por nós mesmos, meu irmão. Porque Ele sabe todas as coisas, e sabe o que cada um de nós precisamos, necessitamos, e, portanto, não é mais a nossa expectativa por nós mesmos, mas é a perspectiva de Deus através de nós em favor do outro. É uns em favor dos outros. Isso é comunhão, isso é mesa. Então a nossa expectativa revela somente as nossas carências, os nossos desejos, mas a perspectiva de Deus nos mostra o caminho sobremodo excelente do amor, exercido por cada um de nós em favor uns dos outros. Porque Jesus só recebe de nós, meu irmão e minha irmã, aquilo que a gente faz uns pelos outros, aquilo que a gente faz pelas pessoas. Ele só pode contar comigo e com você se o outro puder contar comigo e com você. Porque essas verdades profundas do Evangelho devem nos inspirar a mudarmos a nossa perspectiva de oração. Não mais por mim, e sim pelo outro. Pois quando oramos pelo outro, nós estamos orando por nós mesmos também. E eles se dedicavam às orações. A oração que gera em nós, assim, a intimidade, a amizade com o nosso Pai. A oração como atitude de vida. Oramos com a vida, oramos quando elevamos o nosso pensamento a Deus, oramos quando conectamos o nosso coração ao coração do nosso Pai, oramos no silêncio,
oramos também até balbuciando algumas palavras. E a gente ora também sem palavras, porque Deus conhece o nosso coração e sabe o que parte do nosso coração direto para o coração dele. E orar, meu irmão e minha irmã, é nós entrarmos numa conversa que Deus já está tendo conosco desde sempre, para ouvirmos a voz do nosso Pai, para discernirmos a vontade de Deus e para nós vivermos por este referencial de vida. E, portanto, oramos para nos conectar à vontade do Pai, para aprendermos e dependermos ativamente dele e nele. Então, nós oramos não para descruzarmos os braços de Deus em nosso favor, mas para aprendermos a descruzarmos os nossos braços em favor do nosso irmão. E por isso mesmo a nossa oração é a própria vida. Nós oramos com a vida, nós oramos enquanto vivemos, porque orar passa a ser um jeito de ser e de viver. Então é comum a gente ver a maneira humana de pensar a partir de uma vida religiosa e não de uma vida espiritual. E o equívoco é transformar o que é espiritual em práticas religiosas. É um grave erro, porque a matriz de todo ensino é a família e não a religiosidade. O valor da relação espiritual deve prevalecer sobre as nossas atividades religiosas. O ambiente religioso não nos dá, meu irmão e minha irmã, a espiritualidade da relação, da comunhão de nós uns com os outros. Deus não se agrada das nossas reuniões porque elas não têm um perfil de encontro. E nós nos reunimos como religião, mas não nos encontramos como família. Então nós precisamos de mais encontros, de mais famílias, de mais mesa e menos reuniões religiosas. Nós não devemos nos reunir pela fome, que significa e retrata só as nossas carências, os nossos interesses próprios. Mas nós precisamos aprender a nos encontrarmos pelo propósito da comunhão uns com os outros, para que a vida ganhe sentido, para que a vida ganhe relevância, para nós vivermos esse ensino, para nós vivermos o ministério, o evangelho e a vida de Jesus no nosso jeito de ser e de viver. E eu reforço aqui, meu irmão e minha irmã, nós não estamos falando de perfeição, pois nós somos imperfeitos, falhos, falíveis, cheios de defeitos, mas aqui eu compartilho a nossa capacidade de nos inserirmos no processo de transformação de glória em glória à imagem e semelhança do lindo e doce Jesus. Não é fácil. A vida pode não ficar mais fácil, mas eu lhe asseguro, meu irmão, que a vida se torna mais bela e mais encantadora. A vida ganha sentido, ganha significado. E eu posso até dizer que não é fácil, mas eu penso que é relativamente simples. Porque quando o ambiente revela o encontro e a própria relação, esse ambiente revela Deus. E ele é possuidor de significado e de autoridade, porque a igreja é um encontro de nós, e não um mero ajuntamento de eus. É um encontro de filhos e não uma mera reunião de crentes. E nós fomos criados não para sermos satisfeitos, mas para sermos plenos. E ser pleno é amar e oferecer a vida em favor uns dos outros. É ser Cristo na vida uns dos outros, porque todo mundo pode abençoar. Meu irmão e minha irmã, acredite nisso. Nós existimos para revelar a partir da nossa vida e do nosso jeito de viver quem Deus é, a sua essência de amor, a sua natureza de graça, a sua identidade, o seu propósito, não para nos vangloriarmos disso, mas para que o Pai Celestial seja visto, conhecido e glorificado, e para que nós possamos ser luz e clarear os espaços da vida, fazendo brilhar a luz de Cristo em meio à multidão e a este mundo complexo, obscuro, escuro, né? Para que todos saibam que o reino do Cristo, o reino de Deus, está presente na história da humanidade, ontem, hoje e para sempre, e que o Rei Jesus está presente entre nós, e especialmente em nós, para a exclusiva glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte sobre a tua vida, a tua família, o seu rosto, a sua face, faça resplandecer sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, o seu rosto e a sua face, e te abençoe com muita graça, com muita alegria, com muita paz e com muita esperança. Um beijo, um abraço com a alma e até uma próxima.